Se eu não for me adaptar a esse politicamente correto de maneira nenhuma, eu vou morrer afirmando que a Bíblia ainda é Bíblia, pecado ainda é pecado, o inferno ainda insiste, e todos aqueles que não entregarem a sua vida para Cristo, é para lá que vai. Ah, mas você não pode falar isso, porque eu não quero saber a sua opinião, se você acha que eu posso ou não posso, é a minha Bíblia que fala. O que recimenta a minha fé não é a sua opinião, o que recimenta a minha fé é a palavra de Deus. Fala, Craciatos, tudo bem com vocês? Vamos pro nosso bate-papo aqui de toda semana, então? Hoje eu quero falar sobre a bola da vez. É difícil eu gravar um vídeo aqui falando com vocês a respeito do assunto que está rodando no momento, mas nesse momento é realmente assim muito necessário e sentir realmente muito tocado por Deus para falar sobre esse assunto. O assunto hoje da vez é o presidente Bolsonaro pegou Covid. E o que eu tenho reparado muito nas redes sociais é muitas pessoas falando a respeito da doença dele. E até mesmo testando a morte dele. Por quê? Porque pensa de forma diferente. Ah, mas você está falando isso porque você é de direita, Wesley. Não, não estou falando isso por ser de direita ou de esquerda, porque realmente, sinceramente, posso ser bem sincero aqui com você? Eu tenho visto muitas pessoas de direita fazendo a mesma coisa. E sinceramente, eu sinto repulsa disso. Porque não é o fato de uma pessoa pensar diferente de você que faz com que a pessoa mereça a morte. Já pensou se todo mundo que discordasse da sua opinião, você fosse lá e pum, matasse ela? Não tem sentido. Sabe, a gente vemos pessoas fazendo isso dos dois lados. Então eu não estou falando aqui de política, até porque o nosso canal não é um canal sobre política, é um canal cristão. O que eu quero falar aqui é sobre um real caráter, um verdadeiro caráter. Sabe, o caráter é aquilo que tem que nos moldar, que tem que fazer com que a gente ande num caminho correto. E o que a gente vemos com isso, quando pessoas atacam pessoas por teologias diferentes, por pensamentos diferentes, não faz com que a outra pessoa seja má por causa da sua ideologia, mas mostra o seu caráter, mostra a sua personalidade, mostra quem você é. Quando você olha para uma pessoa e deseja a morte dela porque ela pensa diferente de você, mostra o tamanho do seu caráter e não do caráter da outra. Eu vi num post, por isso que eu senti muito tocado de falar sobre isso aqui, porque eu vi num post de uma pessoa que criticou muito, mas falou muito mesmo do Bolsonaro, quando ele, num discurso, ele falou que era a favor da pena de morte e da prisão perpétua para crimes hediondos. Ele falou muito, falou como que pode, não importa qual seja o erro da pessoa, ela merece uma segunda chance, vai matar ele porque ele errou, quem nunca errou... Maravilha, bacana o seu pensamento. Concordo plenamente. Mas tá aí agora que o presidente Katokovic o mesmo se pronunciou nas suas redes sociais, olhando e falando, tomara que morra. Tá entendendo qual que é o intelecto desse povinho? Ele, o mesmo que defende bandido que cometeu crimes hediondos. Eu tô falando de crimes hediondos. Pessoas que matou ente querido, que matou, como o caso da menina que matou os pais, dos pais que matou a menina Isabela. Sabe, crimes hediondos assim, e eles defendem essa turma. Agora, quando o presidente, por pensar diferente dele, pega uma doença, terceira a morte do mesmo. Então a questão não é se o ser humano é bom ou se não para ter cessar a morte de fulano ou de cicrano. A questão em si é o caráter da pessoa. Porque pensa diferente dele, logo pronto, a pessoa não presta. Ei, presta atenção aqui, eu posso pensar diferente de você. Você pode pensar diferente de mim. Mas o que importa não é a nossa forma de pensar, é o nosso caráter. E vamos ser sinceros, o caráter da nossa geração anda numa linha tão têmea, tão fraca, tão fina, que sinceramente eu tenho medo. A nossa geração hoje não sabe mais o que é caráter. Se eu perguntar para você, comenta aqui embaixo para mim, para você, o que é caráter. Comenta aqui, eu quero ver. Você vai ver como vai ter muitos comentários diferentes, pessoas com pensamento diferente do que é ter um caráter, do que é uma pessoa de caráter ou não. Hoje vivemos uma geração onde ser um cidadão de bem é errado.
Sabe, vivemos numa geração que, sinceramente, eu tenho medo do que vai ser do nosso futuro. Eu tenho medo do que vai ser da geração dos nossos filhos, do que vai ser da geração dos nossos netos. Porque não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Ou se é tudo certo ou errado, é tudo uma questão de perspectiva. É a sua forma de pensar. Não, meu querido, a Bíblia ainda é Bíblia. Eu não vou me adaptar a esse politicamente correto de maneira nenhuma. Eu vou morrer afirmando que a Bíblia ainda é Bíblia. Pecado ainda é pecado. O inferno ainda insiste. E todos aqueles que não entregarem a sua vida para Cristo, é para lá que vai. Ah, mas você não pode falar isso, porque eu não quero saber a sua opinião, se você acha que eu posso ou não posso. É a minha Bíblia que fala. O que recimenta a minha fé não é a sua opinião. O que recimenta a minha fé é a palavra de Deus. É nela que eu estou respaldada aqui. É em cima da palavra de Deus que eu vou continuar sempre pregando. Eu respeito a sua opinião, mas por favor, não venha achar que a sua opinião é a verdade universal, porque a única verdade universal que eu conheço ainda é a Bíblia Sagrada. Falei tudo isso e saí correndo. Fui! Ósculo santo sobre o seu coração.